A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite a todos que estão na sintonia da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação. Sábado, dia 5 de junho de 2021, estamos iniciando o programa Encontro DX de número 1582. O DXismo é uma atividade ligada ao mundo do rádio e das comunicações. Para praticar o DXismo é necessário um bom aparelho de rádio, também uma boa antena, além da paciência, como diz aqui do meu lado o Mr. Kilohertz. O DXista procura sintonizar emissoras que estejam bem distantes do local da sintonia, mas sem o uso das novas tecnologias, o que torna o DXismo algo fascinante. As novas tecnologias da comunicação, na atualidade, têm um papel muito importante e isso é inegável, e parece que já não podemos viver sem ela. Inclusive o rádio já está integrado às novas tecnologias. Afinal, o rádio também é uma tecnologia, apesar de ser uma tecnologia que surgiu há muito tempo. Funciona de uma forma diferente, mas é importante dizer que o rádio não é obsoleto. Nesse programa, como sempre, contamos com a colaboração dos nossos amigos Célio Romais, Ulisses Galete, Antônio Avelino, Francisco Bracini, Francisco Jackson e Jailton do Amaral, cada um com sua especialidade. Estamos trazendo nesse programa a última parte da entrevista que fizemos com Luiz Edmundo Souza, que foi membro do Serviço Brasileiro da Voz da América. Desejamos a todos uma boa sintonia e que o programa seja do seu agrado. Memória musical. Encontro DX. No dia 6 de junho de 1936, nascia uma menina que seria uma das grandes cantoras do Brasil, Maísa Figueira Monjardim, mais conhecida como Maísa Matarazzo ou simplesmente Maísa. Além de cantora, a Maísa era compositora, instrumentista e atriz. Faleceu em 1977, aos 40 anos de idade, vítima de um acidente automobilístico. Hoje iniciamos o Memória Musical com uma canção muito bonita da Bossa Nova, gravada pela Maísa em 1961, de autoria de Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal. Com Maísa Matarazzo vamos ouvir, do ano de 1961, O Barquinho. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barcos, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sonho, o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho é um coração que desliza na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha cai.
Ouvimos com Maísa Matarazzo, de 1961, O Barquinho. Essa é a nossa homenagem à grande cantora Maísa, que nasceu no dia 6 de junho de 1936. Mundo DX. Mundo DX. E para falar de DXismo, eu conto com a colaboração dos nossos amigos de várias partes do Brasil e dos clubes. E, representando o DX Clube do Brasil, vem aí Célio Romais com a sua colaboração todos os sábados. Vamos lá, Célio Romais. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DXCB possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. Um destes áudios é da Radiodifusora de Poços de Caldas, em Minas, que no passado transmitiu em 4.945 kHz em ondas tropicais. A difusora, inclusive, já migrou para o FM. A seguir, escutem o início da programação da Radiodifusora em 21 de setembro de 1990, comandado pelo histórico comunicador Compadre João. A gravação foi feita pelo Antônio Ribeiro da Mota. A Radiodifusora de Poços de Caldas, transmitindo em ondas tropicais a partir de agora, é tão somente história no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. Ouçam o áudio histórico e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. Bom dia, sertanejo, bom dia, Brasil, graças a Deus estamos aqui iniciando mais uma programação das emissões da Rádio Difusora de Poços de Caldas. ZYL 282, onda média 1.250 kHz. ZYG 201, onda tropical, faixa de 60 metros, 4.945 kHz. Aos nossos amigos e ouvintes, nosso desejo de um dia muito feliz. 5 horas, 1 minuto e meio. Fala para vocês, encontrar as rodeiras com o Padre João. Transmissor, Sebastião Sabino, Alcides Cândido de Castro. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 1990. Hoje dia da árvore, também dia do fazendeiro. Época boa, temperatura aqui 18 graus nesse momento. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, faça como o Ian José da Silva Ferreira. Envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Até o último dia 2 de junho, o sinal da Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás, prosseguia fora do ar em 11.815 kHz. Em Fronteiras, Piauí, Ian José da Silva tem monitorado tal canal todos os dias para ver se essa frequência retornou ou não ao ar. E o Ian José da Silva Ferreira também tem notado que a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas, tem feito uma espécie de revezamento em suas frequências de ondas curtas. Em alguns dias, seu sinal está ativo em 6.010 kHz. Em outros, ela pode ser escutada em 15.190 kHz. Nos últimos meses, a Rádio Inconfidência é uma das emissoras brasileiras mais presentes nas ondas curtas, assim como a Voz Missionária e Super Rede Boa Vontade, de acordo com Ian José da Silva Ferreira. E o programa em português da RAI, Argentina ao Mundo, que era para ser irradiado nas noites de quartas-feiras, às 2 horas no tempo universal, em 5.800 kHz, não foi veiculado no último dia 2 de junho. A constatação foi feita também pelo Ian José da Silva Ferreira em Fronteiras, Piauí. Na metade do mês de maio, a RAI Argentina ao Mundo havia anunciado que passaria a transmitir seu programa em língua portuguesa apenas uma vez por semana, nas noites de quartas-feiras. O que será que ocorreu? E a Rádio Exterior da Espanha possui uma transmissão em português para o Brasil via ondas curtas.
vai ao ar de terças às sextas-feiras, a partir de 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília, em 11.940 kHz. A seguir, ouçam a apresentadora Estela Viana iniciando o programa que foi ao ar no último dia 1º de junho. Radio Exterior de Espanha. Emissão em português. Olá, é 1º de junho, terça-feira, e o dia da semana em que tratamos da atualidade da América Latina com nosso correspondente em São Paulo. E a Espanha vai permitir a saída do país do líder da Frente Polisário, Ibrahim Gali, atualmente internado num hospital espanhol após ter contraído a Covid-19. E a Voice of Oromo Liberation é uma emissora que irradia programa no idioma Oromo, destinado à África Oriental, em especial aos ouvintes da Etiópia, Somália e do Quênia. Vai ao ar entre 17 e 17h30 no tempo universal, ou seja, entre 14 e 14h30 no horário de Brasília, em 15.420 kHz. Ela utiliza o transmissor de Nauen, na Alemanha. Seu sinal também pode ser captado aqui no Brasil. Em Fronteiras, Piauí, Ian José da Silva Ferreira captou e gravou, no último dia 2 de junho, a emissora. Ouçam a seguir trecho da Voice of Oromo Liberation. Pop Shop Radio é o nome do programa que irá ao ar em inglês a partir de 6 de junho pela Rádio Miami Internacional. A proposta do segmento é executar músicas pop de diversos países do mundo. O programa é produzido na cidade canadense de Hope, na Colômbia Britânica. Pop Shop Radio será transmitida às 22 horas no tempo universal em 5.950 kHz. Nesta frequência, a antena é direcionada ao leste da América do Norte, mas quem sabe pode ser captado por aqui também. E agora a última informação. Desde Monte Hermoso, na Argentina, Matias Saibeni informa que em 21 de maio último recebeu correspondência clássica contendo vários cartões QSLs remetidos pela seção espanhola da Rádio Romênia Internacional. Lembramos que grande parte das emissoras internacionais continuam enviando correspondência aos ouvintes, apesar das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Uma destas emissoras, por exemplo, é a Voz da Turquia, além, é claro, da Rádio Romênia Internacional. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete. Vou contar a história de 4 estações de rádio misteriosas que transmitiam mensagens secretas de autoria de Mate Fratus, escritor americano. 4ª história. Canção do Código Morse da Colômbia. O coronel José Espejo assistiu ao vídeo granulado de uma tela de TV mostrando 16 soldados colombianos acorrentados dentro de um campo de prisioneiros de guerra guardado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, nas profundezas da selva. Espejo, especialista em comunicação do Exército Colombiano, ligou para o publicitário Juan Carlos Ortiz em 2010 com um plano. Apenas 2 anos antes, Espejo lançou 7 milhões de chupetas por via aérea em áreas controladas pela FARC, em uma tentativa de fazer com que as guerrilheiras grávidas desertassem. Missões de comando arriscadas foram lançadas em campos semelhantes, localizados em toda a região.
e Espejo precisava informar os prisioneiros de um possível resgate. Juntos, Espejo e Ortiz recrutaram músicos e policiais militares familiarizados com o código Morse para criar uma cativante canção pop chamada Better Days, de Natália Gutierrez e Ângelo. A música foi transmitida em 130 pequenas estações de rádio, alcançando mais de 3 milhões de ouvintes. Um luxo, senão o único, para os prisioneiros de guerra era o acesso à rádio de ondas curtas. Enquanto os rebeldes da Farc acenavam com a cabeça ao som de Better Days, os prisioneiros de guerra traduziam o código Morse escondido na batida depois da letra. Ouça esta mensagem, irmão. A mensagem codificada diz: 19 pessoas resgatadas. Você é o próximo. Não perca a esperança. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romães, que todos os sábados, junto com Ulisses Galete, enriquece o nosso programa. E agora eu chamo a participação do nosso amigo Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A rádio digital vem registrando rápido crescimento na Suíça. A Suíça vem registrando rápido crescimento na migração para o rádio digital. Ainda de acordo com o Ofcom, o Escritório Federal de Comunicações da Suíça, a tecnologia DAB+, é agora o método de recepção de rádio mais usado no país. O país europeu planeja o desligamento do FM analógico para a partir do próximo ano. Transmissão terrestre de rádio poderá ser toda digital a partir de 2023. O rádio digital vem sendo amplamente adotado em diversos países, assim como ocorre na Suíça, país onde a audiência tem sido bastante adepta à tecnologia. Ofcom, o Escritório Federal de Comunicações da Suíça, afirma que DAB+, é agora o método de recepção de rádio mais usado no país e que apenas 1 em cada 8 pessoas afirma que ainda sintoniza exclusivamente rádio FM. No outono de 2020, os ouvintes de rádio receberam uma média de 73 de 100 minutos de rádio por dia por meio digital. O uso de rádio digital, portanto, aumentou 24 pontos percentuais nos últimos 5 anos, disse, citando o relatório do Grupo de Trabalho de Migração Digital da Swiss Broadcast Corporation. Com 41%, DAB+, é o modo de recepção mais utilizado em todas as partes do país e em todas as faixas etárias. O uso por meio dos outros 2 canais de recepção digital, rádio na internet e TV digital, permaneceu praticamente constante, estabilizando em 32%, enquanto o uso de FM caiu 24 pontos percentuais nos últimos 5 anos e agora está em 27%. Apenas 12 em cada 100 pessoas afirmaram que ainda ouvem rádio FM. A indústria de rádio da Suíça mudará totalmente de transmissão FM para transmissão digital via DAB+, em 2022 e 2023. Apesar disso, as emissoras só deixarão o analógico quando não houver relevância na faixa. O rádio digital no formato DAB+, continua em destaque na indústria devido aos seus avanços recentes na adesão e uso de tecnologia, projetando agora os próximos passos para o mercado. O assunto foi tratado durante a primeira edição virtual do World DAB, conferência que foi acompanhada por 200 participantes e contou com mais de 50 palestrantes. O rádio digital tem registrado avanço em países europeus e também na Austrália, onde a tecnologia já se encontra presente. É o que aponta um levantamento feito pelo World DAB, o qual mostrou que o rádio digital DAB+, continua avançando em alcance e uso. E agora temos uma nota de pesar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta lamenta com profundo pesar a morte do empresário e radiodifusor José Carlos da Silva Júnior, ocorrido no dia 5 de março em São Paulo. Presidente da Rede Paraíba de Comunicação, José Carlos teve importante papel na formação do grupo de mídia que reúne as TVs Cabo Branco e Paraíba, além das rádios Cabo Branco FM e CBN João Pessoa e do Jornal da Paraíba. As empresas do grupo são responsáveis por levar a evolução técnica e editorial que marcaram a comunicação na Paraíba. José Carlos foi vice-governador da Paraíba de 1982 a 1986 e suplente senador de 97 a 99 e teve ainda destacada atuação como empresário no ramo de alimentos à frente do Grupo São Brás e diretor por vários mandatos da Associação Brasileira de Indústria do Café, a BIC, aberta e presta solidariedade aos familiares, amigos
amigos e colegas de José Carlos, neste momento de dor, Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão. E finalizamos, temos uma mensagem que recebemos da Daniela Stesk, locutora da Voz da América, que está publicada no Rádio DX Brasil de março de 2021, boletim mensal da Associação DX do Brasil. Diz ela: hoje, dia 3 de janeiro, meu marido faleceu e vou sentir muitas saudades dele, principalmente das nossas conversas. Passávamos horas conversando sobre filosofia, amor, Deus, religiões, como viver bem. Antes de vir para os Estados Unidos, ele teve uma vida incrível no Brasil e na França, mas era muito modesto sobre isso. Ele tinha ótimas histórias para contar e um ótimo senso de humor. Ele era um cara gentil e serei eternamente grato por tudo que ele fez por mim e por seu amor. Descansa em paz, Renato Bittencourt. Comunicamos então o falecimento no último dia 3 de janeiro de 2021 do ex-locutor da Rádio Voz da América, Renato Bittencourt. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Agradeço a participação da Associação DX do Brasil com Jailton do Amaral. E agora chegou a vez do DX Clube Sem Fronteiras, sob o comando do nosso amigo Antônio Avelino, direto de Caruaru. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A WBCQ World Last Chance transmite sua programação em idioma espanhol das 9 às 10 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13 horas UTC em 9.330 kHz, das 13 às 14 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba. Por fim, das 22 às 22h30 horas UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz. Das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira das 15 às 23 horas UTC em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul e em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22 horas UTC em 11.650 e 13.750 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 23 às 0 hora UTC em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 13.750 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.700 e 11.780 kHz para a América do Sul, em 11.945 e 15.330 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul,
de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão encerrou suas transmissões em idioma português para a América Latina no último dia 27 de março passado. Agora apenas permanece a transmissão em idioma espanhol para a América Central, das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX, apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A WBCQ World Last Chant transmite sua programação em idioma português das 11 às 12 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 23 horas UTC em 9.330 kHz, das 23 a 1 hora UTC em 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX, apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela sua contribuição aqui com o programa Encontro DX. E para encerrar o Mundo DX, eu chamo o nosso mestre no DRM, Rádio Digital Mundial. Por favor, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 5 de junho de 2021, com a segunda parte do nosso programa especial de perguntas e respostas. Vamos acompanhar. Então, por fim, as recepções digitais na atualidade. Hoje, nós temos então a Rádio Romênia Internacional transmitindo em espanhol, 9.620 kHz DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Eu considero que é uma transmissão excepcional, que inclusive é uma das salvaguardas das ondas curtas do rádio hoje, pois é a melhor recepção que temos de rádio em ondas curtas em termos de qualidade, em termos de nível de sinal. Infelizmente, temos observado muitas emissoras saindo do dial, e a Romênia ela tem trazido, inclusive nos outros serviços para outros países, uma qualidade excepcional e incrível, mesmo com a atual baixa na atividade solar. Estamos numa baixa muito profunda, e também quanto à aproximação com o inverno, que também agrava essa situação de recepção de emissoras. Temos também a Rádio Marti dos Estados Unidos, em 7.345 kHz, tendo melhor recepção das 22 às 23 horas no horário de Brasília. Só que ela sofre muita interferência. Infelizmente, acaba que só nesse período
ela tem uma recepção porque não há interferência, mas já é o declínio da propagação dela. Pois a emissora transmite das 14 às 23 horas no horário de Brasília. Então, no início da tarde até quase final da noite. E é o que temos hoje de recepções boas no Brasil. Demais estações ou têm outras áreas-alvo ou não chegam no Brasil. Hoje temos a Romênia como a que tem maior cobertura global, seja pelo desempenho dos transmissores e tal. A maior cobertura global. Ela chega inclusive no Japão, para vocês terem uma ideia. Então, como eu falei para vocês, o mercado do DRM no Brasil hoje, ele está numa situação de impasse. Um impasse entre a EBC, por meio da Rádio Nacional da Amazônia, para aquisição de transmissores junto à empresa BT Transmitters de Porto Alegre. Infelizmente, até o momento, já faz em torno de 4 meses, para não dizer mais, da negociação com a empresa para o fechamento aí do acordo para a compra dos transmissores para a Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas. Então, esperamos que possam surgir outras empresas aí com esse mesmo intuito de fabricar transmissores DRM no Brasil, porque há mercado. O que não há, infelizmente, é quem faça os transmissores no país para que possa aumentar, então, essa capacidade de vendas. E, inclusive, trazer, as emissoras o conhecimento, trazer às pessoas o conhecimento do rádio digital. Isso é muito importante para o desenvolvimento da cultura do país, inclusive. Por fim, as perspectivas positivas para o futuro. Então eu vejo que nós hoje já temos consolidado essa questão do receptor e de uma transmissão chegando no Brasil, pelo menos. Isso é ponto pacificado. Agora, é interessante que o mercado se expanda, ele tem se expandido, a lei da liberdade econômica está aí para quem quiser usar. Só que as empresas elas têm que deslanchar. A gente espera que após todo esse momento passar, a situação no país, ela realmente flua e tem condições de fluir desde já, o quanto antes. Não há por que estarmos estagnados. O Brasil tem progredido e há sim, acredito, na possibilidade de desenvolvermos aí o DRM com mais força já nesse ano no Brasil. Basta querermos, apenas isso. Na minha visão, a questão aí da digitalização frente à migração para FM. Eu, sinceramente, digo que a migração ela pode ser algo positivo para fins lucrativos, de diversos meios, enfim, na questão da melhoria da qualidade do áudio, mas não traz os serviços que podem vir com a digitalização. Infelizmente, migrar do analógico AM para o analógico FM não é algo que eu visualizo como positivo, infelizmente. Então, esperamos que as agências reguladoras, por meio das maiores emissoras do país, abram os olhos para a digitalização do rádio e saiam desse marasmo. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Bracini, pelas suas informações relacionadas com o DRM. E agora vamos para o intervalo e voltamos instantes com notícias do mundo do radioamadorismo com Francisco Jackson, da Conferência dos Radioamadores em Emergência OCAEM. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, boa noite. Iniciamos a segunda e última parte do programa Encontro DX, chamando agora a participação do Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX.
Bom, hoje eu vou falar da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão e também de alguns concursos que irão acontecer no Brasil no mês de junho e no mês de julho. Então vamos lá. No ano de 2007 foi fundado no estado do Rio de Janeiro a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão. Essa associação ficou uma temporada bastante ativa, depois deu uma caída, né? E agora nós estamos voltando com força total com a associação. É uma associação reconhecida pelo Ministério das Comunicações brasileiro, através da Anatel. Nós temos 3 indicativos licenciados pela Anatel. O indicativo da associação é Papa Yankee 1 Alfa Foxtrot Romeu. Temos 2 repetidoras, sendo uma em VHF e outra em UHF. Os indicativos da repetidora são PY1 November India Tango e PY1 Alfa Romeo Foxtrot. Bom, pessoal, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão é importante muito isso. Radioamadorismo e Rádio do Cidadão. AFRR é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos, com sede na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, a AFRR, tem por finalidade o desenvolvimento do radioamadorismo e rádio do cidadão em todas as suas modalidades. Olha que interessante como é importante o artigo 5º do nosso estatuto. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão poderá se organizar em tantas unidades quantas forem necessárias em qualquer parte do território nacional para realizar a sua missão e objetivo. Ou seja, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão tem abrangência a nível nacional. O que é que quer dizer isso? Que todos os radioamadores e operadores da faixa do cidadão que desejarem se filiar à associação terá legitimidade no seu município aonde você reside neste país. E o mais importante de tudo isso, a diretoria da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão tomou a seguinte norma: ninguém pagará mensalidade para a associação. Nós não temos mensalidade, tá? Não existe mensalidade na associação. Você associa-se, participa, ajuda, né, na divulgação em seu estado, e nós estamos dando o suporte através da Associação Fluminense de Radioamadorismo. Salvo engano, é a primeira vez que o operador da faixa do cidadão terá uma instituição devidamente regulamentada e reconhecida pela Agência Nacional de Telecomunicações para dar suporte, para ter um suporte jurídico. A FRR, é só ser associado. Quer associar, quer ser um sócio da associação? Aonde você estiver nesse país, operador da faixa do cidadão e também radioamadores, manda um e-mail para PY1 Alfa Foxtrot Romeu.rj@gmail.com. Papa Yankee 1 Alfa Foxtrot Romeu.rj@gmail.com. Nós enviaremos a ficha de filiação para você. Tá ok, pessoal? Bom, agora deixa eu dar aqui duas notícias bastante importantes para o radioamadorismo brasileiro. Vou falar aqui do 20º Conteste Nacional Batalha Naval do Riachuelo 2021 no regulamento. Esta competição é de âmbito nacional e é realizada
anualmente pelo Grêmio de Comunicações da Escola Naval. Data do teste vai ser dia 26 de junho, é um sábado, a partir das 18 horas, UTC, que significa 15 horas de Brasília. O fim é no domingo, dia 27, às 18 horas UTC, que é 15 horas horário de Brasília. Módulo CW, SSB misto, tá? E as bandas de 160, 80, 40, 20 e 15 e 10 metros. Então tá aí todo esse regulamento, tudo vocês encontram no qrz.com da associação, tá? Entra lá no qrz.com e coloca PY1 Alpha Foxtrot Romeo. Isso é o indicativo da associação, PY1 Alpha Foxtrot Romeo. O site é qrz.com. Para finalizar aqui, nós vamos ter também no dia 2 de julho o concurso 2 de julho da Labre Bahia, né? Que começa às 15 horas de Brasília, termina de sábado, dia 3, e termina às 18 horas de Brasília, de domingo, dia 4. Todas as informações referentes a esse concurso de Brasília também está lá no qrz.com da associação. E para fechar, conteste com realização manual do segundo final de semana completo do mês de junho de VHF. Semana que vem, tá, pessoal? Conteste Brasília de VHF. Próximo sábado e domingo, dia 12 e dia 13 de junho, tá? Regulamento também está lá no qrz.com da PY1 Alpha Foxtrot Romeo. Então tá aí, pessoal, tem para todos os gostos, né? Temos aí semana que vem, a partir da semana que vem, temos aí conteste por aí. Quero agradecer a todos os ouvintes e dizer que sábado que vem estaremos de volta, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua colaboração aqui com o programa Encontro DX. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Nesse programa estamos apresentando a terceira e última parte da entrevista que nos foi concedida pelo Luiz Edmundo. Ele foi membro do Serviço Brasileiro da Voz da América de 1984 a 1993 e teve um destaque muito grande na emissora americana. Na minha opinião, foi um dos mais populares comunicadores do Rádio Internacional, das emissoras que transmitiam para o Brasil em português. Esteve presente em vários eventos nossos, nos ajudou muito, e na Voz da América ele apresentou vários programas, entre eles o famoso Super Clube dos Ouvintes. Nessa entrevista que ele nos concedeu, Luiz Edmundo fala da sua atuação no rádio brasileiro. Ele comenta sobre seu trabalho no Brasil, onde atuou na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Mauá e na Rádio Jornal do Brasil principalmente, entre outras emissoras. Vamos ouvir então Luiz Edmundo falando sobre a sua atuação no rádio do Brasil. Mas Luiz, você mesmo assim continuou fazendo rádio? Quando eu saí da Continental, o Alfredo Raimundo me indicou ao José Mauro, superintendente de rádio do grupo das emissoras associadas, e eu assumi o departamento de promoções conjunto para as rádios Tupi e Tamoio, que funcionavam no mesmo prédio na Avenida Venezuela. Foram 2 anos nessa função, que eu diria ser mais parte de um composto mercadológico do que uma atividade radiofônica propriamente dita. Da Tupi, eu fui trabalhar com o Haroldo de Andrade, coordenando a transição de uma agência de corretagem para a agência de publicidade completa, com todos os departamentos. E assim fazer jus ao nome Haroldo de Andrade, Publicidade e Promoções. Mas trabalhar com o Haroldo, foi uma grande e feliz experiência. Uma figura humana extraordinária e um profissional dos maiores do nosso rádio. Haroldo de Andrade, um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Antes de falecer, realizou seu sonho, criou a rádio Haroldo de Andrade, que infelizmente com a sua morte não existe mais, não sei o que aconteceu. Eu conheci a emissora quando estive no Rio de Janeiro, a Rádio Haroldo de Andrade. Mas continuando, você dirigiu outras agências ligadas às pessoas da radiodifusão? Eu dirigi também a Telecom, que pertencia ao radialista Paulo Lopes, outro grande amigo que conheci ainda em Belo Horizonte, quando trabalhávamos na Rádio Tiradentes,
na gestão do mesmo Alfredo Raimundo. Em outras palavras, você foi amplamente batizado nas atividades de publicitário, mas nunca deixou de ter o rádio como atividade paralela. Qual dessas atividades você gostava mais de exercer? A minha maior paixão sempre foi o rádio. Depois da Tupi, eu passei também pelo jornalismo da Rádio Mauá e da Rádio Nacional, como redator e editor de turno. E de lá, para a Rádio Jornal do Brasil AM, JB-AM, trabalhando ao lado de cobrões como Eliakim Araújo, Márcio Seixas, Alfredo Fará e outros grandes nomes. E na JB eu tive, viu, Cassiano, provavelmente a participação mais importante da minha carreira no rádio, ao fazer o piloto e atuar no prime time, no horário nobre da emissora, ao lado de Eliakim Araújo, no que foi o primeiro formato de rádio All News no Brasil. A Rádio Jornal do Brasil, AM, infelizmente encerrou suas transmissões em 1991. Muita gente não sabe, mas a primeira emissora brasileira a usar o formato de All News foi a Rádio Jornal do Brasil, se não me engano. Em 1992, que surgiu a Rádio CBN no formato All News, e em 2000 a Rádio Band News, também no formato All News. Então são as duas emissoras no momento que transmitem só notícia. Lembrando que Rádio News ou All News são emissoras que têm na maior parte da grade notícias e informações. E a JB foi a última emissora em que eu trabalhei no Brasil, de onde eu saí em 1984 para vir trabalhar no Serviço Brasileiro da Voz da América aqui em Washington DC. Mas aí já é uma outra história e a gente conta depois, né? Na VOA eu atuei até 1993 e de lá eu fui para a Reuters Latin America, em Miami, na função de tradutor de boletins de notícia do inglês e do espanhol para o português do Brasil. Tradutor de boletins, nossa, então aparece aí um outro tipo de atividade profissional que vem em consequência da sua atuação no Rádio Internacional, a de tradutor, não é, Luiz? Essa função em nossas conversas você nos informou que exerce até hoje, depois de aposentado. Pois é, penso que você tem aí um resumo da minha história no rádio, no jornalismo e na publicidade. 3 paixões que nortearam a minha vida profissional. Acho que realizei alguma coisa a julgar pela distinção que eu sempre recebi, que sempre me conferiram os colegas, os supervisores e principalmente por parte do público, que sempre me acolheu de maneira generosa em seus lares e em seus receptores. É verdade, Luiz. Os deixistas principalmente sempre acompanharam no seu trabalho. Você sempre deu força aos deixistas e vem em vários encontros prestigiar nosso trabalho e trazendo muitos brindes para os nossos encontros. Não precisa responder, mas eu acho que você vinha nas suas férias para nos prestigiar. Mas esse é um outro assunto, né? O amigo deu muita força à nossa atividade, incentivando clubes e encontros. Enfim, Luiz Edmundo divulgou muito nossas atividades no rádio, na Voz da América, de deixismo. O deixismo no Brasil, na minha opinião, deve muito a você, Luiz Edmundo. Muito obrigado. Eu devo muito, viu, a essa classe especial dos deixistas, que eu considero uma atividade cultural por excelência, onde tenho também muitos amigos que, como você mesmo, cuidam diligentemente de preservar a memória do rádio em todas as suas modalidades, não é? Mormente o rádio internacional, o rádio das ondas curtas. Não vamos citar nomes para não correr o risco de omitir gente muito importante e muito grata, muito cara para mim. Luiz Edmundo, meu grande amigo, agradeço muito por você dispor seu tempo para responder essas perguntas. Tenho certeza que os ouvintes da Voz América e mesmo mais jovens gostaram da entrevista. Não sei como lhe agradecer pelo carinho. Você precisa logo escrever um livro sobre sua vida no rádio. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de falar de novo aos deixistas, nesse programa que é pioneiro e é campeão, né, pela longa permanência no ar, um recorde brasileiro. E pelo espaço que me concedem para poder reunir num só abraço grandioso tantos amigos importantes, tantos amigos queridos, ok? Até uma próxima, então, querendo Deus. Ouvimos a última parte da entrevista concedida a nós pelo comunicador Luiz Edmundo de Souza. Arquivo do Rádio. Das vertentes amazônicas às coxilhas gaúcha e dos contrafortes andino ao litoral atlântico,
Brasília fará ouvir a sua voz a partir desse momento, graças aos possantes transmissores da Rádio Nacional que ora inauguramos. Foi com essas palavras que há 63 anos, Juscelino Kubitschek de Oliveira inaugurava no Planalto Central a Rádio Nacional de Brasília. A emissora hoje pertence à EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, e teve um papel muito importante na radiodifusão brasileira e ainda é uma emissora de grande importância na capital federal. Vejam que a emissora foi inaugurada antes da cidade de Brasília, ou seja, em 1958, enquanto a capital foi inaugurada em 1960. Na década de 70, a emissora fez parte da Radiobras. A emissora teve também um serviço internacional que foi extinto na década de 90, com transmissões em vários idiomas. A Rádio Nacional de Brasília faz parte da EBC e é importante informar aqui que a EBC foi colocada na lista das empresas brasileiras que serão privatizadas. Vamos ouvir um trecho de uma transmissão da emissora em inglês com seu sinal de identificação. Essa emissão que eu vou colocar é do ano de 1979, frequência de 15.280, quando a Rádio Nacional de Brasília transmitia no idioma inglês. Porque, como eu falei, muita gente não sabe que nós tivemos transmissões internacionais em vários idiomas. Vamos então pedir a Luiz Cláudio que coloque essa transmissão em inglês da Rádio Nacional de Brasília para o exterior. Ouvimos um trecho da Rádio Nacional de Brasília do seu antigo serviço internacional em inglês. Essas informações sobre a emissora foram retiradas do site da EBC e o áudio se encontra no YouTube. Parabéns a todos que fazem parte e também dos que fizeram parte da história da Rádio Nacional de Brasília, que completou 63 anos no dia 31 de maio. Chegando ao final do Encontro DX, eu quero mandar um abraço ao Fabiano Simões de Oliveira, lá da cidade de Avaré. Também ao Gilney Santos, de São João Batista, lá em Santa Catarina. E a um ouvinte que é radioamadora, eu não sei o nome dela correto aqui, a pronúncia é Elizabeth Siriaco, da cidade de Maceió. Nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência. Nossa página no Facebook é programa Encontro DX. O Encontro DX teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final a cargo do Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação Edson de Almeida, a direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Muito obrigado pela audiência e no próximo sábado estaremos aqui com mais notícias e informações do mundo do DX e do rádio. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.